bem, a minha convidada nesse bloco é a deputada federal, agora secretária de Educação, Rejane Dias. Ela é acostumada a estabelecer marcas. A marca que ela pretende estabelecer na educação é um desafio enorme. Quem não se lembra, quando nós tínhamos e ainda temos muitas pessoas com algum tipo de deficiência no nosso estado, e são muitas as pessoas, e as pessoas começaram a ser incluídas, né? De todas as formas, a ponto da gente ser uma referência para o Brasil inteiro na inclusão de pessoa com deficiência. Uma pessoa que consegue, um gestor, um profissional, fazer esse tipo de inclusão, a da educação, eu acho que é mais desafiador ainda, porque a gente não está falando de um perfil, embora importante em números no nosso estado, mas está falando de educação que figura em todas as listas importantes de pesquisa do que é importante para o cidadão em qualquer lugar do mundo. E eu imagino, secretária, que seu projeto em relação a isso seja de fato desafiador. Mas antes de dar o meu boa noite, já dando boa noite, eu queria chamar um VT para o pessoal de casa entender melhor sobre o que vamos falar e o perfil da secretária Rejane Dias. Vamos ver então. Rejane Dias é formada em Direito e Administração. Na administração pública, exerceu função de secretária de Inclusão da Pessoa com Deficiência, responsável pela construção e modernização do Centro Integrado de Reabilitação, o CI, um dos mais modernos do país, que conta entre diversas clínicas e serviços especializados. Na Secretaria de Assistência Social, implantou o projeto Caminhão Digital, que capacitou cerca de 150 mil piauienses em diversos cursos como informática e construção civil. Na carreira política, foi eleita deputada estadual e deputada federal pelo Partido dos Trabalhadores. Em 2015, assumiu a Secretaria de Educação do Piauí com o desafio de alavancar o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica do Estado e reestruturar toda a rede de ensino. Secretária, com uma rede estadual de ensino com 700 escolas praticamente, 670, 30 a menos para dar 700, ela está aqui me corrigindo, porque 30 faz diferença em qualquer projeto, em qualquer orçamento, sem dúvida. Qual é a estrutura delas atualmente? E mais do que isso, quando você resolveu de fato assumir a Secretaria de Educação, você deve ter pensado que marca gostaria de estabelecer. Eu queria começar, na verdade, falando sobre isso, porque quando você estabelece marca, você vira referência, e quando você vira referência, a pressão aumenta. E eu acho que você sente isso no seu dia a dia, estando à frente de uma pasta tão importante como é a educação. O que vem por aí na sua área? Então, bem, boa noite, Maia. Dizer que é um prazer muito grande poder participar do teu programa. Parabenizar, é muito animado. Obrigada. Estou aqui percebendo. Boa noite também a todos da plateia, nossos alunos, ao Mauri, né? Dizer da nossa alegria de poder participar, realmente, porque acho que é o momento também de falar das nossas expectativas, de falar também dos desafios que nós temos aí pela frente. Com relação à área da pessoa com deficiência, você lembra muito bem, não se tinha políticas públicas, né, organizada e planejada no estado do Piauí que pudesse atender o terceiro estado com maior número de deficiência. E o que foi que nós fizemos? Bem, o desafio é enorme. Implementar, começar mudanças atitudinal com relação às pessoas. E aí tivemos a coragem de implementar muitas dessas políticas públicas e a coisa aconteceu, né, como a gente percebe. Hoje o estado do Piauí, graças a Deus, é respeitado, é uma referência por conta de que essas mudanças aconteceram e foram visíveis. Está aí o CEIR, não é? Sim, sim. Imagine aí mais de 5 mil pessoas sendo atendidas aí a cada ano. E a ideia agora é descentralizar, vai ter agora, né? Também, né? Você destinou recursos da sua primeira emenda para a construção de um CI em Parnaíba, que não tinha, para descentralizar. Porque termina que o CI atende a toda a população do estado do Piauí. Então, a ideia é que a gente possa descentralizar para melhorar esse atendimento. Então, eu estou disponibilizando 5 milhões das minhas emendas, em parceria com a Prefeitura de Parnaíba, lá com o Florentino, o prefeito, para construir. E eu vi a maquete, realmente está linda a maquete, e eu fico muito feliz de saber que vamos dar passos largos com relação a descentralizar esse serviço. A mesma coisa, eu faço uma analogia. Eu vejo também que a educação é quem transforma as pessoas.
é quem traz desenvolvimento para um estado, para uma cidade, para o país. E que torna o estado inclusivo, através dos seus cidadãos. Então, aí eu pensei, bem, quando recebi o convite do governador, eu disse, olha, era algo muito parecido implementar tudo isso, a política de inclusão da pessoa com deficiência, em meio, vamos dizer, uma lacuna que existia. E aconteceu, graças a Deus. Então, eu disse, olha, governador, eu tenho consciência do tamanho dos desafios que nós vamos enfrentar. Mas eu gosto de desafios também, eu gosto. Eu acho que isso faz a gente crescer bastante. Então, tornar também o estado do Piauí uma referência no que diz respeito à educação como um todo. Educação especial, porque eu acho que eu tenho uma oportunidade aí, Maia, também de avançar nessas questões. Quantas e quantas vezes, como secretária da CEIG, eu queria fazer tanta coisa, mas não dava, não é? E agora não, a gente tem aí uma certa condição, apesar de que esse ano é um ano desafiador, ainda é um ano de arrumar a casa, a situação em que pegamos a secretaria, uma situação bastante complicada do ponto de vista dos recursos financeiros, do ponto de vista da estrutura da própria secretaria, para poder planejar cada meta, para poder planejar cada uma das ações. Mas eu acho que é possível fazermos o que tem que ser feito em cima de um planejamento estratégico. O que você tem planejado com a sua equipe? Aí vem a minha formação aí já como administradora. Não é? É o planejamento estratégico das ações e motivar as pessoas. Então, por exemplo, o estado do Piauí, nós temos o IDEB, que foi mensurado em 2013, na casa de 3. Então, nós precisamos melhorar esse IDEB. O estado do Piauí, como você disse, em 2009, nós éramos o pior do país. Verdade. Hoje, nós estamos na 19ª posição. E aí, conversando com os técnicos que estão nos auxiliando do Instituto Unibanco, eles mostraram, disseram assim, olha, secretária, é possível retomar esse trabalho, é possível retomar. E se tivesse continuado da forma como foi colocado, o Piauí, eu não tenho dúvida que o Piauí estaria hoje, pelo menos no ranking dos melhores IDEB, pelo menos os 10 primeiros do país. Você está planejando? E essa é a meta, colocar, portanto, o estado do Piauí no ranking aí, dos 10 melhores do país. Você planeja um índice próprio, anual, ao alcance de todas as escolas? Isso está nos seus projetos? Assim, super importante, porque nós temos, por exemplo, o IDEB, que é avaliado para mensurar o IDEB, o MEC, ele avalia a cada 2 anos as escolas. E aí eles pegam o quê? Por amostra. Então, não tem como você fazer um raio-x, um diagnóstico por escola. E aí a visita que eu fiz, por exemplo, ao estado do Ceará, eu fiquei encantada, porque lá eles têm esse método de avaliar escola por escola. Porque é mais fácil você identificar nessa avaliação as deficiências, as dificuldades e fazer uma intervenção precisa. Então, acredito que a partir do próximo mês, é a previsão, a gente já possa começar, melhor dizendo, e até estabelecer quem é referência, essa avaliação escola por escola. Para modelos serem replicados, como é o caso da escola de Cocal dos Alves, por exemplo, de outras experiências bem-sucedidas. Se você cria um índice próprio, mesmo que ele não tenha uma validação nacional, administrativamente para a sua gestão, será importante. Sim. Porque você pode replicar modelos que dão certo. Com certeza. Nós temos, por exemplo, a escola Raul de Cavalcante, que é a escola lá do diretor, é o professor Carlos, que faz um belo trabalho. Está lá. Sabe qual é a IDEB da escola dele? 7.1. Então, nós temos escola 7.1. Né? Pois é. Nós temos escola como lá do professor Amaral, que faz um belo Sim. trabalho também. E outras, com o IDEB 4.5, 4.7, mas outras, infelizmente, com o IDEB 2.2, 2.1. Então, nós temos que, na verdade, fazermos um trabalho de nivelamento. E, evidentemente, replicar, né, esses modelos que estão dando certo. Tanto é que eu até falei para o professor Amaral, o professor Carlos, que eu vou levá-los, né, para fazer as capacitações e eles falarem da realidade que eles vivem, que não é diferente de muitas escolas que existem aqui no estado do Piauí, mas que eles conseguem fazer
a diferença. A escola de tempo integral ela é um desafio, inclusive a legislação é clara em relação ao aumento de escolas em tempo integral. Nós temos 14 em Teresina e me parece que 40 em todo o estado. O que está previsto nesse cronograma de aumento e principalmente de qualificação desse ensino integral? Porque a escola de tempo integral não deve ser só uma reprise, o segundo turno, uma reprise do primeiro. Ela tem que ter projetos para o tempo integral. Exatamente. Eu acho que outro ponto importante são as escolas de tempo integral. Eu lembro que eu, deputada estadual, eu ia nas comunidades, a gente fazia audiências públicas, até porque eu fui presidente da Frente Parlamentar de Políticas Públicas sobre Drogas. Então, sempre as mães, os pais eram muito preocupados com essa situação do avanço das drogas. E sempre era uma das maiores solicitações ampliar o número de escolas de tempo integral. Então, claro que nós vamos melhorar que nós temos, nós vamos melhorar as já existentes, mas nós vamos ampliar de forma planejada, de forma organizada. Por exemplo, com a jornada ampliada, com mais educação. E aí vem uma grande novidade que eu aposto muito, também pela experiência do Ceará, experiência do Pernambuco e de outros estados, que são as escolas profissionalizantes. Nós temos 2 em construção, uma aqui em Teresina e outra lá em Esperantina. Na última ida ao FNDE, onde a gente conseguiu destravar quase 9 milhões de recursos, por conta do sistema que estava parado, quase um ano sem alimentar o sistema de informação de obras e de programas para o Ministério, para o FNDE, e aí conseguimos mais 15 milhões de recursos que vão vir através do PAR. E aí nós vamos construir mais uma outra escola aqui em Teresina. Então, são escolas realmente de uma estrutura muito grande, a escola com 12 salas de aulas, com auditório, com quadra, e principalmente o método que é utilizado, né? Que é fazer a integração do ensino médio com o ensino profissionalizante no modelo de escola de tempo integral. Então, nós queremos sair de 3, que já está garantido, para mais 35 em todo o estado do Piauí. Secretária, relacionadas à questão do piso, do professor, a remuneração, porque tudo isso, como você disse, depende também do professor estar motivado, da equipe estar motivada. O que está sendo feito já agora, nesse momento, sobre isso? Então, a grande preocupação nossa, sempre eu dizia, a minha preocupação é com o início das aulas, porque a situação em que nós encontramos a secretaria e de total endividamento. Lembra bem? Não sei se você lembra quantas vezes eu não falava aqui, o próprio Helder Jacobini, que foi secretário de Educação, ele sempre colocando essa situação. Então, imagine assim, as escolas, na verdade, não recebiam recurso do PDDE, que é o recurso direto para as escolas, desde junho do ano passado. Não se recebia mais recurso para merenda escolar. Então, esses diretores, na verdade, foram os heróis para concluir o ano letivo de 2014. A situação em que eles encontraram ali, que eles se depararam, é realmente muito difícil. Por exemplo, o transporte escolar. Também não se tinha mais recurso para o transporte escolar. E por isso que nós sofremos também uma perda muito grande. Por quê? Porque o aluno ficou desinteressado. Se não tinha merenda escolar, se não tinha transporte escolar, se não tinha uma estrutura mínima, ele ficou desinteressado. Isso foi resolvido, secretária? Então, hoje, graças a Deus, já iniciamos, tivemos que atrasar o calendário escolar. Atrasou bastante, né? Porque era para ter começado em fevereiro, nós começamos em março, porque a situação era de caos, né? Você lembra muito bem a reportagem que foi feita lá no Liceu, que é uma escola assim, histórica para nós, uma escola muito importante, que, aliás, está passando por uma reforma, e nós queremos entregar agora no segundo semestre, até porque o Liceu Piauiense vai fazer 170 anos e queremos comemorar com a bela estrutura reformada. O almoxerifado, você viu a situação, a quantidade de livros ali que foram comprados, que está sendo ainda investigados, a situação em como ocorreu essa compra, a situação dos tablets jogados, a situação das merendas quase vencendo a quantidade de toneladas de alimentos, né, e que nós conseguimos, graças a Deus, nós conseguimos também distribuir esses alimentos a tempo, sem que tivessem que estragar, sem que pudesse estragar.
E assim, então, foi uma situação realmente muito difícil. Então, iniciamos as aulas com tudo isso regularizado. Temos problemas com relação à quantidade de professores suficiente? Temos, isso é fato. Mas nós estamos trabalhando para regularizar essa situação. É verdade. E fora os índices que a gente precisa resolver, né? A questão do combate ao analfabetismo, né? Em 2010, o índice era, estou vendo aqui, 22,93%. Em 2004, baixou para 19,33%, mas ainda é muito alto. Fora isso, porque além de todos esses desafios e dificuldades, tem essas questões que precisam ser mudadas. Mais de 442 mil pessoas no nosso estado, com mais de 15 anos, não sabem ler nem escrever uma frase. Quer dizer, isso eu imagino que lhe preocupa, preocupa bastante, né? Com certeza. Aí é uma outra meta. Você falou assim, metas, né? É, porque você falou, por isso que eu fico preocupada, porque é uma frente de trabalho ampla. É resolver o que não foi resolvido, é continuar avançando, é estabelecer outras marcas, é resolver questões financeiras, questão de gestão, qualificação, contratação de professores. É complicado. E deve ter outra questão da plateia vindo dali. Pois não, então. Qual é a sua pergunta? Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, secretária. Boa noite. Eu gostaria de fazer uma pergunta em relação ao intercâmbio. Hoje nós sabemos que o inglês ele se tornou, de certa forma, uma língua universal e todo profissional que queira se desenvolver na sua área de trabalho deve certamente conhecer essa língua. Ano passado, 2014, houve um programa do governo, o Aprender é uma Viagem, que promoveu o intercâmbio de alguns alunos. Eu tenho certeza que esses alunos que participaram, com certeza, vai repercutir para eles positivamente. Eu queria saber qual é a sua colocação em relação ao intercâmbio, se vai continuar, e por que não abrangir até as escolas particulares também. Bem, o teu nome é o? Matheus. Matheus, eu acho que foi muito oportuna essa sua Interessantíssima pergunta. Não é? E, na verdade, aí é uma outra situação muito parecida das que eu já coloquei aqui. Na verdade, existia realmente o programa, ele existe, mas estamos regularizando a situação, porque tem débitos a pagar. Mas eu quero assegurar que nós vamos continuar com esse intercâmbio, porque compreendo que é uma experiência realmente inusitada para os alunos. Mesmo com ações a curto, médio e longo prazo, muitas ações que eram imediatas e que não poderiam sofrer nunca descontinuidade, sofreram, né? Então, quer dizer, tem que arrumar isso aí para poder continuar avançando. Eu espero que você volte aqui, volte com boas notícias. Vamos voltar com mais notícias ainda, né? Se Deus quiser. Muito obrigada pela entrevista. Você continua aqui com a gente, porque nós vamos agora falar, já que estamos falando de educação, das dicas da livraria Anchieta. Você sabe que Anchieta, além dos livros que a gente mostra aqui, tem livros técnicos, científicos, em todas as áreas, e você pode dispor de uma grande quantidade de títulos nessa área. A Administração da Produção é um livro super procurado, que já está na 3ª edição, né? A gente queria dar essa dica para vocês. A gente também tem Histologia Básica, 12ª edição. Nós pedimos lá ao pessoal da Anchieta para pegar os mais procurados, aqueles que são livros que não podem deixar de faltar. E alguns desses que a gente está mostrando essa semana, são livros que acabaram de chegar. Então, são livros importantes para você que já está na universidade, para você também que não está na universidade, são livros na área técnica e científica que a Anchieta também dispõe. Você sabe que em Teresina são 2 endereços, Álvaro Mendes, na Nossa Senhora de Fátima, na Zona Leste de Teresina, e em São Luís, a livraria Anchieta, a livraria moderna, que fica na Avenida Atlântida, tá certo? Eu também queria dizer para vocês que o Salão Mediplan de Humor já está com inscrições abertas, é um salão importante que preencheu uma lacuna nessa área, onde a gente já fez tão bonito, já fomos a capital mundial do humor, né, com o nosso Salão Internacional de Humor. Essa edição mais uma 7ª, no caso do Salão Mediplan, é super importante. Eles distribuem R$12.000 em prêmios, tem cartunistas e chargistas não só do Piauí, mas de outros países também, né? Então, de todos os lugares. Se você quiser obter maiores informações, você pode acessar o mediplan.com.br, tá certo? Eu vou para o intervalo comercial com Marcela Eleco e o projeto Remember, e daqui a pouco a gente vai falar com o professor Elielson Santana, que quer descobrir onde estão as mulheres e o que foram feitas delas e o que elas produziram na área de literatura, as mulheres que foram silenciadas. Daqui a pouco, com um grupo de alunos bem interessante. Até já.